na live, a partir de agora vai estar visualizando aí a presença do nosso próximo entrevistado, que é o Frei Rafael Rodrigues, né? O nosso novo administrador paroquial da paróquia Mãe de Deus de Tupã-Seretã, que foi apresentado, né, na missa de domingo pelo então Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo metropolitano de Santa Maria, que apresentou à comunidade católica o novo administrador paroquial, Frei Carmelita Rafael Rodrigues, que vai, a partir de então, administrar a paróquia Mãe de Deus aqui de Tupã-Seretã. E para a gente trazer essas informações, o Frei Rafael Rodrigues está aqui presencialmente na Rádio Tupã, no programa Variedade Tupã, para a gente conversar um pouco, que com certeza vai ser bem agradável a nossa entrevista, porque ele tem muito a trazer, né, sobre a trajetória dele, vocacional, enfim, formação e outros detalhes da sua vida religiosa para nossos ouvintes que estão atentos à nossa programação. E a gente vai recebendo aí com muito prazer o Frei Rafael Rodrigues para nós conversarmos aqui, que ele vai estar administrando a paróquia Mãe de Deus aqui de Tupã-Seretã. Bom dia, Frei, seja bem-vindo a Tupã-Seretã. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. É uma alegria chegar em Tupã-Seretã, é uma alegria também estar aqui pelas ondas da rádio, se fazendo conhecer a cada um de vocês. Muito bem. Frei, nos fala um pouco da onde que o Frei vem, como foi aí a sua trajetória vocacional para estar hoje Frei. Eu sou natural da cidade de Curitiba, no Paraná, ali vive a minha família ainda, né? E eu cresci a cerca de uns 100 metros de uma igreja dos Freis Carmelitas chamada Nossa Senhora das Vitórias, né? Então, participando dessa igreja, fiz catequese, crisma, depois participei do grupo de jovens nesta igreja e sempre muito envolvido, né? Então, conhecendo os freis carmelitas desta igreja, começou a despertar um chamado, assim, se não poderia doar minha vida para a missão do Reino de Deus, para o Evangelho, né? Se consagrar como carmelita. Então, com a idade de 19 anos, eu dei esse passo, né? Fui para o seminário em Passo Fundo, que é as primeiras etapas da formação, depois Londrina, e na formação de um sacerdote tem duas faculdades, a de filosofia e teologia. Fiz filosofia em Curitiba mesmo, na minha cidade, e depois a faculdade de teologia na PUC de Porto Alegre. Até um detalhe interessante, que quando eu era estudante de teologia, o nosso arcebispo Dom Leomar foi meu professor. Aí. Ele não era nem bispo, né? E a gente já tinha uma amizade, era um grande professor, e agora a gente foi se encontrar de novo aqui na Arquidiocese de Santa Maria. Fui ordenado padre em 2011, depois começa a missão como padre, né, por vários lugares aí onde os freis são destinados. Primeiramente fui enviado à Amazônia, né, no extremo norte do Mato Grosso, depois fiquei mais um tempo no Pará, na beira do rio Tapajós, né, com uma comunidade indígena e de ribeirinhos. Então ali foi um trabalho também que marca muito a vida, né? Eu sempre partilho com o pessoal uma realidade totalmente distinta, né? A paróquia não tem um carro, a paróquia tem um barco, né? Tem um piloto, é todo por água, então também foi uma vida muito intensa nesta realidade, né? Mas para saber um pouco dessa parte do senhor ir para a Amazônia, nos fala um pouco da diferença frei e padre para a nossa comunidade. Isso, entra também nessa realidade essa diferença, né? O povo pergunta, sempre acostumaram a chamar de padre aqui em Tupã-Seretã, e agora vamos chamar de frei, né? Frei e padre, eles têm o mesmo ministério, né? Ele batiza, ele realiza todos os sacramentos que são inerentes à condição do sacerdote. A diferença é na vivência, né? Um padre da diocese, ele está a serviço da diocese. Então, por exemplo, o padre Cristiano trabalhou aqui, depois ele vai para Santa Maria, depois ele pode ir para Vale Vento, ele pode vir para outro lugar dentro do território da arquidiocese e está a serviço do bispo. Nós, os freis carmelitas, não temos uma ligação com o bispo
Assim, temos como um pastor, como alguém que guia, mas nós temos a nossa sede em Roma, né, que tem o governo geral da ordem, e a gente pode se deslocar para qualquer lugar, né, onde tem freis carmelitas. Então, eu fui primeiramente para a Amazônia, né, depois fui para Uruguaiana, e os últimos anos eu estava na Espanha. Então, onde tem convento carmelita, nós podemos viver. Assim, temos essa ligação com Roma, e depois temos uma sede também em Porto Alegre. Então a gente gira em várias arquidioceses, seja do Brasil ou até mesmo do mundo, né? Tem um padre de Curitiba, amigo meu, agora está trabalhando na Terra Santa, vai ficar lá no Monte Carmelo um tempo, né? Então, qualquer lugar onde precisa, a gente se dispõe, né? Depende da condição também, idioma e a capacidade de cada um, você pode ser destinado para qualquer lugar. Tá certo. Bom, agora vamos falar um pouco da primeira atuação do senhor na Amazônia. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito bonita, como eu disse, assim, é algo que marca, né, a nossa vida. Por exemplo, ali você não vai somente para fazer uma missão, ali você tem que viver, né, porque a gente chegava a ficar 10 dias fora de casa, né, porque cada viagem, 4 horas de barco, né, 5 horas de barco, e o custo de uma viagem dessa é alto, né? Então a gente não podia ir e voltar para casa, né? Então tinha que ir e atender o rio mais próximo, fazer uma escala, né? Então sempre foi muito difícil a realidade, mas com muita alegria também a gente tinha, né? Tinha uma equipe de irmãs, então a gente montava um acampamento, né? Com comida, com as roupas, dormia sempre em rede, né? Ia numa aldeia, rezava a missa, realizava batizados, pegava o barco, ia mais para cima do rio, né? Marcava com outra aldeia, né? Realizava outra missa, né? Então era uma vida muito intensa, né? O dia todo fora de casa, né? Dias fora de casa, retornava, organizava um outro roteiro, né? Então a cidade que eu morava é Jacareacanga. Hoje em dia ela está muito famosa por grandes conflitos, né? Com garimpo, com indígenas, né? Volta e meia está aparecendo no jornal grandes conflitos que tem nessa cidade. Quando eu morei lá, com a graça de Deus, não tinha tantos conflitos. Mas, pela vida e pelos desafios assim de selva, de mato, de rio, é muito interessante, né? Na época, o corpo sofria um pouco, né? Mas quando a gente lembra, dá muita saudade desse tempo. Eu acredito. A questão da alimentação nunca foi dificuldade para o senhor assim, né? Para mim foi. Eu sou assim mais flexível com a alimentação, né? As irmãs um pouco mais de idade sempre levavam comida, né? Claro, porque o ribeirinho e o indígena, principalmente o indígena, né? Eles estão acostumados a fazer a comida do jeito deles, né? Então, eu sempre lembro assim, o peixe não limpa muito, né? Tem que deixar ele meio com um pouco mais de escama, com até eu digo a buchada ficava, assim. Sempre a comida era muito pesada, né? E claro, muito animais de caça, né? Então, a anta, o porco do mato, que é o queixada, eles comem muito, né? Então é uma carne mais forte, né? Então a gente, quando eu ia sozinho, eu não levava comida, né? Então a gente se apertava um pouquinho, né? Mas as irmãs nunca puderam comer essa comida porque quem não está acostumado com carne de caça, né? Ela faz um pouco mal, né? E elas levavam daí comida? Elas levavam arroz, levava charque, né? Então, pão, assim, para ficar 5, 6 dias, né? Conseguiam fazer a comida, né? Própria, né? Para não arriscar, né? A água também é um problema grande, né? A gente sempre tinha que levar cloro, purificar toda a água, né? Então, mas eu sempre fui meio, assim, aventureiro, né? Então, eu enfrentava. Eu me recordo uma vez que a minha mãe foi me visitar, ainda no Mato Grosso, que era mais fácil, né? E os indígenas mataram, creio que 11 desses queixadas e fizeram muita linguiça, né? E me deram. E eu comia essa linguiça todo dia. Quando eu cheguei, a minha mãe falou bem assim, mas tu tá com um cheiro forte, né, você? Eu falei, mas não sei o que é. E a cozinheira falou bem assim, essa é linguiça de porco do mato, né? Depois que você transpira, você não percebe, mas tá cheirando esse... Mas são detalhes, assim, curiosos de uma vida que você tá ali dentro, assim, você se envolve mesmo naquela vida, né? E depois, mas é por um tempo, né? Depois foi outros padres para lá, e eu fui destinado para Uruguaiana, daí como pároco ali. E quantos dias vocês ficavam nessa rotina, assim, principalmente na Amazônia? Quantos dias vocês ficavam fora, assim? Depende, por exemplo, quando eu ia sozinho, né, eu ficava mais dias, né? Porque as irmãs, inclusive, faz 2 semanas faleceu uma dessas irmãs que tinha nossa equipe, né? Já era mais... Quando ia as irmãs era geralmente 5, 4 dias, né?
quando eu ia sozinho, chegava a ser 10, 15 dias, assim, porque daí eu ficava 3 dias numa aldeia, conversava bem, né? 3 dias numa comunidade ribeirinha, né? E quando eu ia sozinho, eu não ia com o barco da paróquia, só ia de carona, né? Então não tinha dia para voltar, porque você depende de uma pessoa que vem para a cidade, depende de uma pessoa que vai para outra aldeia, depende de um garimpeiro que te dá uma carona até outro lugar, né? Então era sempre assim. E muitas viagens de avião também, né? Principalmente os garimpos, né? O pessoal do garimpo tem mais condições, né? Então me enviava avião, buscava na cidade, né? Muitas das nossas missas eram feitas com aviões pequenos assim, dentro da selva, onde que tem esses garimpos que infelizmente são ilegais, mas ali está o povo de Deus, ali está a fé, ali está a devoção, né? A gente fazia um esforço para estar ali presente, né? Então a gente organizava, era tudo por rádio, né? Hoje a internet está em todo lugar, né? Então tinha que ir na prefeitura, combinar um horário e ficar chamando pela rádio assim, ó, vamos tal dia nessa aldeia, vamos tal dia na comunidade. Fazia uma agenda por rádio amador e depois a gente ia, né? Ficava 4 dias fora, ficava mais uns 10, 15 dias na cidade, né? Tem dia por ali, programava a próxima viagem e ia indo. Era uma média de umas 80 localidades de missa, né? Então eu sempre comentei com o pessoal aqui, às vezes a gente fica sem padre, reclama, né? Lá a maioria das comunidades tem 2 missas por ano, né? Que pela dificuldade e pelo custo que é chegar a um lugar como este, né? Muito bem, nós estamos falando com o Frei Rafael Rodrigues, que está falando um momento da sua trajetória, né, vocacional, um momento de que ele iniciou lá no Amazonas e como foi, né, esse momento de estar lá ministrando missa, enfim, as dificuldades que ele obteve lá junto com as irmãs. Mas, Frei, quanto tempo o senhor ficou lá na Amazônia, Mato Grosso, assim, para depois sair do Brasil? Eu fiquei lá cerca de 6 anos, né? 6 anos. Não chegou a 6, né? E eu estava muito envolvido lá, né, na Amazônia. Eu gosto muito de pescar, né? E gostava de caçar também com os índios, né? E eu vivia lá. Aí uma vez eu lembro que o nosso provincial chegou lá e falou bem assim, não, mas o Frei Rafael tá quase um índio aí, né? Para lá e para cá, com esses índios para lá, e rezava a missa, mas também pescava, isso aí. Ele tem que ir para a cidade um pouco para pegar outra realidade, né? Sim. Então me pediram para ir para Uruguaiana. Então daí eu fui para Uruguaiana, né? E fiquei também quase 4 anos em Uruguaiana, paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Uma paróquia grande, a realidade totalmente diferente, né? Mas eu creio que eu me adapto bem, assim. Então já mudamos um pouco o ritmo, né? Ali dentro da cidade, uma paróquia do centro, já com muitos atendimentos, né? Muita gente para conversar, muitos batizados, muitos casamentos. Então mudou um pouco, fiquei ali em Uruguaiana e depois os freis me pediram para estudar fora do Brasil, né? Primeiramente para aprender um outro idioma, né? Então tinha várias opções, ir para a Irlanda, ir para a Itália ou ir para a Espanha, né? E depois eu decidi ir para a Espanha por causa da universidade, né? Que foi me oferecido uma oportunidade de estudar em Madrid, na Universidade de Comilhas, que é dos jesuítas. É uma das melhores universidades em língua latina da Europa, né, em teologia. Então eu fiquei lá. Daí fiquei 2 anos assim para fazer um mestrado em teologia vivendo na Espanha. Foi uma experiência também bonita, né? Morava bem no centro de Madrid, pude conhecer vários países da Europa, porque ali, né, em Madrid é um centro, né? Você pode viajar para Itália, França, Portugal muito fácil, né? Ou de trem ou de avião. Então quando dava uma oportunidade também visitava os freis, né? E os freis estão por todo mundo, né? Então para nós é fácil, né? Você ia lá em Fátima, os freis têm um convento na frente do santuário, né? E você ia na França, em Lisieux, os freis têm lá um grande santuário onde viveu Santa Teresinha, né? Em Roma tem várias casas dos freis carmelitas, então a gente sempre era muito bem acolhido. Foi uma experiência de estudo, mas também de conhecer um pouco da cultura da Europa, que é uma riqueza imensa. Uma mudança radical, né, do Amazonas. Quando eu olho assim para trás, eu abria minha janela assim e pensava nisso sempre em Madrid. Nós morávamos do lado do Palácio Real, né? Enxergava todo o jardim do palácio. Eu pensava assim, antes eu estava na beira do rio Tapajós ali, levando picada de mosquito e sofrendo um pouco, mas também com toda a natureza.
No outro dia você abre a janela, você vê o Palácio Real de Madrid. Então a vida é assim, né, do um missionário, né? Você está preparado para tudo, né? A gente não escolhe lugar, né? Podia ficar lá em Madrid pro resto da vida, que é uma vida materialmente dizendo assim, perfeita, né? Uhum. Mas os desafios também fazem parte da vida e nos tem que mudar, mover. Eu acho que isso é importante na vida também. 2 anos lá fora do país, voltou para onde? Então, eu estava lá na Espanha ainda, e um detalhe que eu esqueci de falar da diferença entre frei e padre é que o frei, ele não mora sozinho. Então, o frei sempre mora em comunidade. Então, por exemplo, eu sou frei carmelita, né? E frei sempre é dessas ordens antigas, né? Carmelita, franciscano, dominicano. Quando é uma ordem dessas antigas, a gente percebe, a gente chama de frei, né? E os mais conhecidos são os freis franciscanos, né? Então nós carmelitas chamamos de frei. E frei quer dizer irmão, não mora sozinho, né? Então é sempre em comunidade. Em Madrid nós morávamos em 8 padres, né? Dentro de uma igreja. Em Porto Alegre tem 8, em Uruguaiana 3, Santa Maria 3. Então sempre tem que ser no mínimo 3 padres, freis dentro de uma comunidade. E em Santa Maria morreu um frei chamado Frei Agostinho. Já estava com quase 80 anos, muito conhecido ali em Santa Maria, na igreja do Bonfim, onde tem um convento dos carmelitas. Então, quando eu defendi o meu mestrado, final de junho, os freis me escreveram e perguntaram: tu quer continuar a estudar? Você quer voltar para o Brasil? Né? Eu falei: não, eu quero voltar, né? Porque a minha família em Curitiba, né? A gente também sente falta de estar próximo da família. Eu falei: não, vou voltar. Depois, qualquer coisa, eu continuo estudando no Brasil, né? E eles falaram bem assim: nós estamos precisando em Santa Maria, que só está com 2 freis. E tem que ter 3. Então eu falei: não, vou para Santa Maria. E conhecia Santa Maria de passagem, né? Então fui destinado a Santa Maria, desci mês passado com o avião em Curitiba, fiquei aí uns 15 dias na minha família e estava lá, e o arcebispo Dom Leomar entrou em contato com o nosso provincial, Frei Everton, e disse bem assim: olha, estou precisando de uma ajuda em Tupaciretã, né? Que pra gente enviar Isso foi esse ano, então? Foi agora, né? Faz acho que 20 dias, né? Então, você podia ir dar essa mão lá, já que vocês estão em 3. E o nosso provincial falou bem assim: não, o Frei Rafael se dispõe aí, né? Falou comigo, mas tem essa condição que a gente não vive sozinho. Então eu vou atender Tupaciretã aqui como administrador paroquial, mas eu tenho que ficar 4 dias em Santa Maria, né? Vivendo, fazendo as orações com os freis, segunda, terça, quarta e quinta, ou quinta noite ou sexta eu venho celebrar as missas e atender a paróquia aqui no final de semana. Então, foi por esse caminho que eu fui destinado aqui na cidade de Tupaciretã, e aqui estou com o administrador paroquial, e digo que muito feliz. Assim, a impressão primeira é a que fica, né? Pela acolhida. A nossa paróquia tem lideranças que dão a vida, né? Pela igreja ali, né? Todo mundo disponível aí para lá e para cá e levar nas comunidades. Então, uma paróquia muito bem organizada. Eu estou muito contente aqui. Muito bem. Bom, era a próxima pergunta, né? Que o senhor já respondeu. E como aconteceu o convite para vir para cá, para Tupaciretã, então? Foi dessa maneira. Foi dessa maneira. Eu estava em Curitiba, me recordo bem. Meus pais agora se mudaram para fora, né? Estão aposentados. Eu estava ali com eles numa chácara ali perto de 50 quilômetros de Curitiba, uma cidade chamada Tijucas do Sul. E eu me recordo bem, assim, eu estava ajudando meu pai a fazer uma cerca, e ali todo sujo, né? E o provincial enviou uma mensagem e falou: quero falar contigo. Já fiquei preocupado, falei: quando ele chama assim, é algum problema, né? Falei: mãe, eu vou lá perto da antena da internet, lá dentro da casa, né? E vou ficar lá, né? E daí ele me chamou, né? E falou assim: tu aceita? O bispo me fez esse pedido: tu aceita ir para Tupaciretã? Daí eu falei: olha, eu tô há 2 anos na Espanha, né? E a gente tem saudade de conversar com o povo, fazer uma homilia, atender, né? Eu agora, rezando nas comunidades, a gente olha no olho e fala de perto, né? E com o espanhol a gente fazia homilia, mas a gente dava uma enrolada, né? E tinha que usar um papel, assim. Nunca flui como na própria língua nossa, né? Então eu disse para ele bem assim: eu tô com vontade de trabalhar, assim, de ter contato com o povo, né? Então eu aceito com muito carinho, né? Dele já escreveu pro arcebispo Dom Leomar e disse: o Frei Rafael aceita, né? Foi acho que uns 20, 30 dias atrás, né? Nem isso, né? Que foi gestionado isso, né? Então cheguei em Santa Maria e no primeiro final de semana já vim para cá
para conhecer, Mas nem né? esquentou muito o banco. Não conheci nada de Santa Maria, né? Cheguei ali, depois já vim aqui no final de semana passado, né? Que foi a posse com o nosso arcebispo, Dom Leomar. Então, para mim está sendo tudo novo, né? Tanto Tupaciretã como Santa Maria. Acredito. Bom, Frei, tem um prazo, foi dito um prazo, um tempo que exercerá como digamos, Frei aqui em Tupã? O nosso arcebispo pediu para mim assim até fevereiro, né? Depois a gente não sabe como é que vai ser, né? O futuro a Deus pertence, né? Então ele colocou como administrador paroquial, por quê? Porque um pároco envolve muita documentação, né? Você tem que assinar no cartório, você tem que reconhecer firma, você tem que mudar toda a questão bancária, toda a questão de CNPJ da arquidiocese, que tem todo um lado jurídico de uma pessoa que está à frente de uma paróquia. Então, administrador paroquial é um pouco menos, né? Então, eu fico até fevereiro, é o nosso contrato, assim, não é um contrato, né? Mas um nosso compromisso com o bispo. E depois vamos ver por onde que vai as coisas, né? A gente tem que rezar para que tudo se encaminhe. Hoje não tem tantos padres como antigamente, né? Então, para o bispo mudar um padre de lugar, conseguir um padre para aquele lugar, assim, até para nós, freis carmelitas, antes entrava no seminário 10, 20, né? Hoje entra no seminário 5, 6, né? Então, tá diminuindo um pouco, né, as vocações. Então, o arcebispo vai tentar procurar um padre ou vai ver com os freis se continuam, ou pode encontrar uma outra congregação para vir em Tupã, né? Porque é uma realidade que eu cheguei aqui sozinho, é difícil, né? São 36 comunidades, um interior muito grande, né? Você comentar, aqui já comporta mais de um padre, né? Comporta, com certeza, né? Porque você conseguiria no mesmo horário celebrar 2 missas, né? Então tem a paróquia tem 2 carros, né? Então conseguiria alcançar mais pessoas, né? E ficaria menos apertado. Eu vi a minha agenda ali, tem dias que você sai agora 2 horas, 2, 3, 5, 7h30, né? Então faz um giro de 3 missas, né? Claro que a gente pensa, a missa dura 1 hora, mas é uma oração, né? A gente tem que estar ali preparado, então ela exige um pouco também, né, do padre, né? Mesmo que seja uma missa de 1 hora, né? Então comportaria. Então o compromisso é até fevereiro, né? A gente vai atender com todo o carinho possível a paróquia. Estou totalmente à disposição, quem vir na paróquia ali, quinta, sexta, sábado e domingo, eu sempre vou estar por aqui, combina com a nossa secretária Cláudia, algum atendimento, alguma dúvida relacionada a casamento, batizado, ou mesmo a pessoa, um conselho, alguma coisa, né? A gente vai estar aqui disponível na paróquia, mas durante a semana até quinta-feira eu fico em Santa Maria. Mas hoje eu vejo que com o WhatsApp, né, com a comunicação, a gente consegue acertar muita coisa desde Santa Maria, o que é detalhes da nossa agenda, o que é coisas que tem que ser encaminhadas na nossa paróquia. Então, em Santa Maria, mesmo estando lá, eu continuo sempre ligado aqui na nossa paróquia Mãe de Deus de Tupaciretã. Agora já conseguimos fazer missa até pelas plataformas digitais, né? Já fica bem mais fácil para vocês. Sim, transmite pela rádio, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. Então temos muitos meios que as pessoas do interior, ou mesmo da comunidade, às vezes, ou maiores que não conseguem, maiores usam na Espanha, a Espanha usa alguma expressão da Espanha, pessoas mais velhas, né? Que mais de idade, que talvez não consigam participar, conseguem acompanhar, não só ouvindo, mas também vendo a missa pelas redes sociais. Muito bem. O senhor falava na posse do domingo que o senhor nunca teve dor de cabeça, só teve acho que foi em Uruguaiana, e aqui o senhor recebe, acredito que a nossa paróquia aí com, acho que problema nenhum. Como é que é esse momento, essa transição de ter uma dor de cabeça lá adiante e aqui receber uma paróquia com tudo andando, com trabalho de formiguinha dos demais que passaram aqui? O que eu dizia era, por exemplo, assim, quando eu usei essa expressão, uma dor de cabeça, é que, não que Uruguaiana deu dor de cabeça, que me deu muita alegria, né? Mas na Amazônia a gente não tem preocupação administrativa, né? Na Amazônia você reza uma missa, deita na rede, pesca um peixe, reza outra missa, entende? Você não tem que organizar questões de papéis, questões de economia, muitas questões jurídicas, né? Não é uma paróquia, é uma região de missão, né? Então você vai nas comunidades e os próprios freis que gestionam toda a questão econômica, assim. Então a gente não tinha grandes preocupações, eu lembro, né? Então quando você chega numa paróquia, seja Uruguaiana, seja Curitiba, seja Porto Alegre, ou digo até mesmo Tupaciretã,
as preocupações vêm, né? Eu digo assim, aqui eu cheguei e estou encantado, mas com certeza vai vir algum desafio, né? A gente vai ter que resolver, né? Então eu digo dor de cabeça no sentido disso, né? De você deitar assim, mas o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou resolver esta realidade, né? Eu digo assim, por exemplo, eu citei os bombeiros naquela época, né? Fechava a igreja, né? Tem que mudar as portas, né? Portas históricas que tem mais de 80 anos, como é que a gente vai mudar uma porta dessa, né? E tal. A gente ia deitar pensando assim em coisas pequenas, né? Que na Amazônia você nunca ia pensar, né? Então, cada tempo tem os seus problemas e os seus desafios que eles fazem parte da vida, né? Então, eu digo, a paróquia de Tupã-Saretã, com certeza, o que eu olhei, as lideranças são imensas, né? E uma paróquia que está muito bem gestionada pelos padres anteriores, né? Mas os desafios surgem, né? A gente está bem, daqui uns dias a gente olha ali, tem que resolver isso, tem que gestionar aquilo. Coisas que não são próprias do padre, mas que a gente tem que estar por dentro também, né? Com certeza. Bom, nós falamos então com o Frei Rafael Rodrigues, uma conversa bem agradável de toda essa experiência. É um padre jovem, né? E é o novo administrador da paróquia Mãe de Deus, aqui de Tupã-Saretã, que vai ficar aí até fevereiro, como ele falou. Não sei se não fica mais tempo, né? Vamos colocar nas mãos de Deus. É verdade. E nos trouxe essas informações aí da sua trajetória vocacional, enfim, formação, onde ela atuou, a ordem que pertence, e o convite que trouxe ele até Tupã. E a gente passa o microfone, Frei, para que algo mais que o senhor queira salientar aí a nossa comunidade sobre a chegada aqui em Tupã. Então eu digo uma mensagem final que eu me coloco à disposição, né? Tanto da rádio como de todas as pessoas que ouvem, né? E pelas ondas da rádio também a gente vai chegando a cada um a participar das missas, a participar das celebrações. E uma mensagem que eu estou dando nesse final de semana é a gente valorizar. A gente celebrou ontem Nossa Senhora das Dores, uma grande devoção que o povo de Deus tem, para a gente pensar um pouquinho na realidade do sofrimento em nossa vida, que todos nós somos muitas vezes atingidos pelo sofrimento e a gente não entende. Mas o sofrimento nos amadurece, né? Os desafios, eles nos fazem crescer. Eu estou citando um exemplo assim de uma árvore. Por exemplo, se tem uma árvore numa praça que não pega muito vento, de repente vem um vento forte e derruba essa árvore e vira com a raiz para cima. Não está acostumada com o vento forte. Agora a gente olha essas árvores no campo que estão isoladas, pegam tempestade, ventos fortes, dificilmente um vento derruba essa árvore, porque ela cria raízes profundas. E assim é os desafios, o sofrimento, as adversidades na nossa vida. Na hora a gente não entende, mas depois que a gente consegue vencer aquele desafio, aquele sofrimento, aquela tempestade, torna pessoas mais fortes. E uma realidade que é interessante, a gente passa a não se preocupar com problemas pequenos. Muitas pessoas, às vezes, alguém falou mal de mim, a gente escuta uma fofoca, a gente vê uma inveja, a gente cria um ciúme. Coisas tão pequenas, às vezes as pessoas se abalam, né? Quando a gente passa por um grande sofrimento, a gente começa a relevar as coisas pequenas e com certeza a gente vive mais feliz. Então vou deixar uma bênção para todos os ouvintes e me coloco sempre à disposição de cada um para a gente trabalhar junto pelo reino de Deus, para a nossa comunidade católica, mas para também todas as outras religiões e outras pessoas que nos ouvem, para que o amor sempre esteja à frente da nossa vida e a gente possa fazer a nossa cidade de Tupã-Saretã uma cidade mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela imposição das mãos sacerdotal, eu deixo a bênção a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Frei Rafael. Obrigado pelo espaço aqui na rádio. Que o Senhor sempre acompanhe a cada um. Que assim seja. Obrigado. Foi um prazer conversar com o Frei Rafael Rodrigues, administrador paroquial da Paróquia Mãe de Deus aqui de Tupã-Saretã, que trouxe a sua experiência para você, ouvinte do programa Variedades Tupã. São 9h35, 9h35.